Eu recebi uma pergunta, na verdade, no Facebook, dizendo assim: Ricota, como que você organizou o seu tempo no início? Só que eu perdi o nome da pessoa na hora de copiar, eu não copiei o nome da pessoa, então se foi você, cara, obrigado por ter enviado, desculpa não ter anotado aqui junto, eu não consegui localizar aqui, mas talvez uma das coisas, um dos maiores desafios ao longo da minha jornada foi gestão de tempo, né? Cada vez mais você tem menos tempo, né? Essa impressão. Então, hoje, por exemplo, a gente está gravando vídeo, são 6h30 da tarde, né? Depois de ter trabalhado o dia todo, vamos chamar assim, a gente está fazendo essa gravação de vídeos e é difícil você fazer a organização para que sempre tudo caiba naquele tempo cravado. E principalmente quando você está começando. Quando eu estava iniciando, a minha gestão de tempo basicamente era, cara, eu tenho meu tempo de empregado da minha própria empresa, eu tenho o meu momento de gestor da minha própria empresa. Isso eu consegui definir muito bem. Então eu tirava um chapéu, botava outro, basicamente isso. Eu sei que isso é meio difícil de se fazer, você acaba ao longo do tempo fazendo os dois, andando com os dois bonés ao mesmo tempo, mas no início eu fazia isso. Cumpria o meu schedule, né? Vamos dizer assim, minha lista de tarefas ao longo do dia, e terminava o horário normal, 8 horas do dia, eu entrava mais ou menos em 2 horas de gestão, ou seja, fazer um pouco da organização da equipe para o dia seguinte e fazer a minha própria organização dos dias seguintes, né? Que é o que eu deveria fazer. Então, no início isso me ajudou bastante. Outra coisa que me ajudou bastante é definir muito bem as tarefas que eu vou fazer durante a semana, as prioridades que eu vou fazer durante a semana, e se eu não me engano eu já trouxe isso aqui no canal, se não me falha a memória, né? Eu não vou lembrar o nome do vídeo, mas eu já trouxe isso aqui no canal, de você saber o que você tem que executar de prioritário e planejar sua semana na semana anterior. Então, hoje aqui, no dia que a gente está gravando, é uma segunda-feira. Então, se eu quero ter uma boa gestão do meu tempo, eu tenho que ir na sexta-feira ou então no domingo. Normalmente eu uso o meu domingo para isso, e eu fiz isso por vários anos. Eu gosto de, no domingo à noite, abrir o meu computador e saber quais são as minhas prioridades para essa semana e definir muito bem quando que eu vou lidar com essas prioridades. Então, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Eu posso até marcar na minha agenda, usa o Google Calendar de início, não precisa de nenhuma ferramenta tecnológica, você pode até pegar uma agenda mesmo, tá? E isso me ajudou bastante no início, né? Acho que quando eu comecei era 2004, não lembro se o Google Calendar tinha, mas eu não usava, porque eu não usava nem Gmail na época, e eu usava o meu caderninho de anotações, prioridades da semana, ou seja, to-do list da semana, né? E listava quais eram os itens, e eu detalhava no domingo à noite quais eram os pontos-chave. Então, por exemplo, eu precisava subir tal landing page, e aí eu falava, o que eu preciso fazer de verdade para essa landing page ir para o ar? Eu preciso falar com fulano, eu preciso fazer tal parte, eu preciso fazer aquilo, e quando eu terminar, o que eu vou fazer com essa landing page? Tá? Então, essa organização de tempo me ajudava demais no início, demais mesmo. Eu sei que foi uma gestão bem, vamos chamar, bem porca, né, no início, mas foi a gestão que eu encontrei, que eu descobri que funcionava melhor para mim. Eu acho que existem outras pessoas que precisam de uma organização um pouco mais rígida, ou tem outras pessoas que lembram de cabeça e vão fazer tranquilamente, passo após passo, mas para mim, essa gestão de no domingo à noite eu organizar a minha semana, e eu não detalhava, tipo, às 10 horas eu vou fazer isso, às 11 horas eu vou fazer aquilo. Não, eu falava qual dia da semana que eu ia resolver cada uma das coisas. E durante o dia eu começava sempre pelas tarefas mais difíceis, sempre. Eu chegava, eu falava, vou começar pelo pepino, porque eu matando ele, meu dia ficava mais leve. Porque eu sou um procrastinador nato, né? Se eu deixo a tarefa para depois, eu sei que isso vai me complicar, vai me deixar trabalhando por várias horas, e me pergunta como é que eu sei disso, né? Da pior maneira. Eu acabei fazendo isso por várias vezes, falando, cara, eu não vou fazer isso agora não, deixa, no final do dia eu faço. Só que o final do dia sempre vai empurrando para frente, eu chegava em casa e na hora de botar o meu chapeuzinho de gestor, faltou aquela tarefa lá que era o maior problema. Então eu pegava das 8 da noite à meia-noite para poder resolver aquele problema. E no início, né, para quem também não sabe, não acompanhou a minha história, no início também estava na universidade. Então eu tinha que estudar de noite. Então eu tinha que resolver tudo aquilo, ir para a faculdade, voltar da faculdade, organizar minha vida como gestor em 1 hora, 1h30 ali, no máximo 2 horas, para 1 hora da manhã eu dormir. No outro dia, tá de pé e às 8 horas está de volta ao trabalho. Então, essa jogada aí que você tem para se organizar então, né, fazendo uma organização mental aqui para você.
fazer uma gestão de tempo semanal. Tentar organizar um mês inteiro, eu acho que é meio que suicídio para a nossa geração, é um volume muito grande de informação. Organização semanal, priorização de quais dias da semana você vai resolver o quê. Tenta distribuir um pepino por dia, não tenta botar mais de um pepino por dia, né? Ou seja, um problema grande por dia. Durante o dia, comece pelos problemas mais difíceis. Esse é o meu jeito, é o que funcionou para mim, tá? Pode ser que não funcione para você, pode ser que para você depois do almoço seja melhor, ou pode ser que no final do dia, porque a luz do céu no dia tá melhor assim e tal coisa, a refração da luz te ajude a pensar melhor, beleza, tá tudo bem. E o meu ponto é que para mim funciona melhor no início do dia, e foi essa pergunta que a pessoa fez. E se eu não conseguir solucionar aquele problema nesse dia, a minha organização mental é que esse deve ser, eu vou levar esse problema para o dia seguinte, sendo a minha primeira tarefa. Então, digamos que eu não terminei minha landing page hoje, né? Então eu vou levar para o começo do dia de amanhã e matar ela logo de manhã, porque às vezes alguém pode estar dependendo daquela tarefa. Eu sei que existem várias técnicas de organização da semana, mas mais uma vez a pergunta foi como eu comecei com a minha organização de tempo, e foi bem assim, bem no estilo. Não esqueça também, hoje eu não tinha na minha época, mas hoje, se eu tivesse, eu usaria o Google Calendar pelo menos para colocar, bloquear períodos de tempo e também dizer quais são os períodos de tempo que eu iria trabalhar naquela tarefa. E mais um detalhe que eu acabei de lembrar, que é bloquear os horários de tempo para leitura de e-mail, você socializar no Facebook, se você faz esse tipo de coisa, e você almoçar, tá bom? Então bloqueia ali 1h30 para você fazer o seu almoço, ou 1 hora cravado, se você quiser, para você fazer o almoço. E bloqueia 2 horários ou 3 horários para você ter as leituras de e-mail, para você não ficar abrindo o seu e-mail toda hora e ficar te perturbando. Isso pode consumir o tempo